Só para deixar consignado, eu não retiro nada do que eu disse sobre o comportamento de Alexandre de Moraes. Ele é um psicopata, um tirano, age a despeito da lei, e eu não retiro uma única e mísera palavra acerca do comportamento desse psicopata que hoje usurpa o poder judiciário brasileiro. Já que quase ninguém comentou sobre isso ainda, eu acho importante esclarecer que esse fenômeno do medo causado aí pela tortura, e o termo é tortura mesmo, não é palavra, não é chavão, não é clichê, o termo é tortura psicológica, né? Ou seja, o que o Alexandre de Moraes fez ao invadir a casa das pessoas para só depois mostrar o warrant, né, o aviso do oficial de justiça, no caso era o delegado, invadir casas de pessoas, vasculhar suas propriedades, roupa, né, e também prendê-las posteriormente, e todo o mecanismo de terrorismo psicológico que ele tem feito, dos quais eu vou denunciá-los um a um, né, na Corte Americana aqui e também na Corte Internacional de Direitos Humanos. Alexandre de Moraes tem sido um torturador psicológico, né? Porque você tem o psychological harm, que é você fazer tortura por meios psicológicos, e você tem torturas físicas, né? E ninguém está comentando o fato de que o Alexandre de Moraes tem sido não só tirano, não só censor, mas também um torturador, né, psicológico, colocando medo nas pessoas, medo na imprensa, medo nos donos de mídia, medo nos jornalistas, medo nas pessoas comuns, né? E é necessário lembrar o livro Ponerologia, Psicopatas no Poder, né, do Andrew Lobachowski, acho que é assim, o sobrenome dele é bem complicado, mas é o Andrew, né? E por que eu estou falando desse livro, né? Esse livro, ele trata de alunos da faculdade, alunos e professores da faculdade de Psicologia e Psiquiatria da Polônia no período comunista, né, no período do regime comunista, e ele percebeu que depois que os comunistas colocaram agentes do Partido Comunista com censores do que se era ensinado na Universidade Polonesa, nas faculdades, nas cadeiras de Psicologia e Psiquiatria, ele percebeu que eles não entendiam nada, as orientações deles eram todas ideológicas, não tinha nenhum fundamento científico. No início as pessoas riam, né, desses censores, depois a coisa foi piorando, a censura foi piorando. E eles começaram a se autocensurar. As pessoas começaram a se autocensurar, já não mais criticando publicamente, depois parou até de criticar ao pé do ouvido, ou seja, um com o outro. E depois, com o tempo, isso acabou criando um comportamento, um damage, né, um dano psicológico e até psiquiátrico nas pessoas, né? Ou seja, isso afetou não apenas a questão da psique humana, mas também o próprio corpo humano da pessoa acabou ficando afetado, e a pessoa passou então a ter problemas. E a única maneira de você parar um problema desse, é por isso que o nome lá no site tem um texto que eu boto logo no início, que é Quia parvus erro in principio magnus est infine. É uma citação latina de um texto de São Tomás de Aquino, mas a autoria é de Aristóteles, né? Um pequeno erro no princípio torna-se grande no final. Quando o problema está no início, muitas pessoas têm dificuldade de enxergá-lo, dificuldade de apontar para os efeitos desse problema como verdadeiros efeitos, né? Ou seja, olhando a causa como esse problema crucial, que as pessoas às vezes não querem olhar como causa e nem querem ver relação de causa e efeito. O que está acontecendo agora no país, né? Um grupo de pessoas vai sempre manter o discurso de
quando eu digo se manter o discurso, é manter que continue sendo falado acerca de clima, economia, temperatura, trânsito, né? Como é que está o trânsito na rua tal, a bolsa caiu, a bolsa subiu, tá chovendo, tá sol, tá com tempo para ir para praia, tempo para ir para montanha. Enfim, existem uma série de discursos que ainda vão se manter permitidos, né? E esses discursos permitidos, eles darão ares de normalidade ao que o Brasil está vivendo hoje. Então, entre esses discursos, né, o discurso acadêmico vai poder falar de alguns assuntos, outros não. Isso já há um bom tempo, já não se pode falar de comunismo, socialismo, não se pode falar da tortura que os comunistas fizeram. Quando se fala em tortura, genocídio, todo mundo só fala de Hitler, mas ninguém fala de Stalin. Agora, a nova censura das universidades é realmente a questão relacionada ao Covid e por aí vai. Então, nas universidades, esse tipo de censura já ocorre há muito tempo, inclusive com o braço do Estado, né? Caracterizando o termo próprio da palavra censura. Na imprensa, existia ainda algum tipo de liberdade de imprensa, né? Sobretudo ali na década de 90 e início de 2000, você tinha uma disputa, de fato, de ideias, você tinha dois lados falando e discutindo. E depois veio Lula, né, e não permitiu mais a existência desse outro discurso. Começou a caracterizar mais o período anterior não como uma abertura de um discurso distinto, mas na verdade uma estratégia de tesouras, ou seja, não eram dois oponentes, mas eram pessoas do mesmo grupo em disputa, né? O tempo passa, o PT consegue instalar-se mais ainda nas universidades, mais ainda na máquina pública, mais ainda no Ministério Público, mais ainda no Poder Executivo e no Poder Legislativo. A coisa vai ficando cada vez pior e a censura agora está chegando, né, ao seu ápice, né, fechando jornais, como aconteceu com o Terça Livre, censurando matérias da Cruzoé e por aí vai. Então, o Brasil só tem uma solução. Uma. As pessoas que não estão ainda psicologicamente ou até em caso psiquiátrico afetadas, né? Ou seja, as pessoas que ainda estão sãs, elas precisam gritar aos quatro ventos, não sobre os assuntos permitidos, né, mas sobre os assuntos não permitidos e sobre as pessoas com as quais eles não podem criticar, né, das quais eles não podem criticar. Então é necessário gritar aos quatro ventos, por cima do telhado, tentando conscientizar aqueles que ainda estão sãos, que não estão doentes, enfermos psicologicamente, alguns até traumatizados pelo medo de dizer a verdade, outros apenas com receio. Essa é a única maneira de fazer com que essa espiral do silêncio ao redor da tortura e da censura seja quebrada. E aí cada cidadão comum consiga entender o que de fato está acontecendo no país. Assuntos como o narcotráfico financia partidos políticos, denúncias de políticos que trabalharam com narcotráfico e que em suas delações, né, suas delações, né, como é o caso do Pollo, linkando Lula a Maduro, a Fidel, enfim, trazer à tona esses assuntos e fazer com que eles sejam a proeminência no discurso corrente, seja na universidade, seja no debate público, nas mídias, seja nas redes sociais, seja na conversa entre amigos, ao redor de uma lareira, ou no sofá da sala, ou mesmo no boteco. Essa é a única maneira do Brasil sair desse buraco que já pode ser equiparado com a Venezuela, ou seja, Brasil, Venezuela, Bolívia, Argentina e Chile estão não no mesmo caminho, estão no mesmo buraco, já estão lá. Eles não estão a caminho de,
É só uma questão agora temporal de progressão de gravidade da questão da censura e da tortura. Acorda.